Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo o vídeo agora. Como vocês veem a temática aí, vou pegar aí uma passagem do livro de Daniel e vamos falar sobre o cristão e a política, tá? Vocês vão ver olhando de um lado para o outro aqui, eu estou com minhas Bíblias abertas aqui em algumas passagens e vou estar analisando algumas situações. Sabemos que vivemos aí um período eleitoral em todo o Brasil, nas eleições municipais, e sabemos que nós vivemos aí num país cristão, um país que é a segunda maior nação cristã do mundo, que é dividido entre católicos, evangélicos, protestantes e tudo mais, né? Algumas pseudo-cristãs também, mas que chega a esse momento, todos como cidadãos devem cumprir aí o seu dever cívico aí e participar das eleições. E o detalhe é como se posicionar ante esse momento, porque nós sabemos que no Brasil existem inúmeros partidos e uma boa parte deles, nos seus estatutos, não colocam aí a sua vertente política, né, o seu espectro político. E afinal de contas, será que o cristão ele deve se considerar de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda? Será que esses termos políticos dizem algo para o cristão? E aí, vocês aí veem aí na tela a passagem de Daniel, capítulo 2, versículo 21 e a parte B. E eu vou ler para vocês. Vou abrir aqui, capítulo 2, versículo 21. E aliás, eu vou começar do versículo 20. Né? Nós sabemos aí, vocês veem, eu coloquei essa imagem da estátua de Nabucodonosor, que justamente nesse capítulo, o rei Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, teve um sonho. E nesse sonho, ele se perturbou muito e consultou os magos, os sábios da Babilônia, para fazer a interpretação. E Daniel estava no meio deles. Eu já vou fazer toda uma introdução aí para a gente poder entender, né, todo esse contexto. E durante, aliás, antes de fazer essa interpretação, ele fala isso assim, ó. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Tá? Então, essa é a passagem aí, e no momento da conversa entre Daniel e Nabucodonosor, mas veja que ele deixa bem claro: quem estabelece os reis, quem remove e estabelece os reis é Deus. Deus está no controle. E a temática do livro de Daniel realmente é a soberania de Deus. Por que que eu selecionei Daniel? Porque ele é conhecido aí como o profeta estadista. E como profeta estadista, diz o seguinte: eu vou abrir aqui um texto que eu tenho reservado aqui para a gente poder compreender aí esse contexto aí desse profeta estadista chamado Daniel. Então nós vamos vendo aí que nada se sabe acerca da sua família, né? Mas acredita-se que ele seja de linhagem real. E aí a gente, logo no capítulo 1, no versículo 3, a gente pode ver isso aí, ó, que diz o seguinte: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, tá? E esses jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então você percebe que não era qualquer um. Daniel era de linhagem real, ou seja, alguém já da elite, principalmente da elite judaica,
porque essa investida que Nabucodonosor fez contra Israel foi a Judá, porque a gente já sabe que os assírios já haviam levado as 10 nações, né, do Reino do Norte, de Samaria. Então, essa primeira investida do rei Nabucodonosor, nós vemos aí que ele pegou os nobres, a linhagem. Isso aí é profeticamente dito aí por Jeremias, lá, e nós vemos aí em outros livros mencionando sobre se o povo de Israel não estivesse obedecendo as leis do Senhor, que eles seriam espalhados por toda a terra e os seus filhos iriam ser levados como eunucos, tá? Então, possivelmente Daniel possa ter sido feito eunuco aí, tanto é que não é mencionado sobre casamento Daniel, nem que ele não é mencionado que ele se casou nem nada, tá? Então tudo indica que ele foi feito um eunuco. Mas vamos lá. Então, sabemos aí, vamos ver um pouquinho sobre esse profeta estadista, tá? Então nós sabemos que ele é de linhagem nobre e foi levado cativo à Babilônia durante o reinado de Joaquim. E ele e 3 companheiros foram selecionados para que fossem ensinados a servir ao rei devido às suas qualidades especiais. E tem uma semelhança ali, né? Muitas pessoas que entram na política, muitos cristãos que entram na política, citam Daniel e também citam outras pessoas para justificar a sua entrada na política, né? Muitas das citações fora de contexto. Então vamos lá. Há muita semelhança entre Daniel e José do Egito. Ambos foram levados cativos na juventude, foram jovens modelos e serviram na corte real. Ambos foram perseguidos injustamente e suas penalidades converteram-se em fundamentos sólidos que lhes proporcionaram honra. Através da interpretação de sonhos, né, os dois interpretavam sonhos, foram promovidos a governantes. Ambos viveram vidas puras, em meio a ambientes corruptos, e ambos morreram em terras estrangeiras. Então, eles viveram vidas puras em meio a ambientes corruptos, né? Então, quem está entrando na política já está entendendo o recado. Nós vemos aí também que eles morreram em terras estrangeiras, né? Tanto José morreu lá no Egito e Daniel morreu na Babilônia. Outro comparativo que podemos fazer de Daniel com Moisés, porque assim como Daniel, Moisés também foi um estadista e profeta. Como vidente, possuía uma visão telescópica de alcance maior do que a maioria dos profetas. Tanto é que Daniel ele profetizou não somente para os do seu tempo, ele profetizou para todos os crentes de todas as épocas, de todas as gerações, inclusive para a igreja. Tanto que Daniel, o livro de Daniel, digamos que é um livro irmão do livro de Apocalipse. Todos que fazem a interpretação do livro de Apocalipse também utilizam-se do livro de Daniel, e que Daniel menciona muitas coisas do futuro, né? E as coisas que aparecem nas visões de Daniel, como a grande estátua, os animais, os mensageiros angelicais e a descrição da glória de Deus são muito similares às coisas que são retratadas lá no livro de Apocalipse. Então, e o livro de Apocalipse não pode ser interpretado de maneira apropriada sem um conhecimento geral do que fala o livro de Daniel, tá? Pois bem, a gente tem uma grande missão, eu digo assim, por dizer, porque pegar textos isolados ou personagens isolados na palavra de Deus para justificar uma entrada na política é algo que deve ser pensado. Alguns já vi pré-candidatos até, candidatos já após eleitos, falam: olha só, Deus me levantou para abençoar, tal, assim como José foi levantado lá no Egito, e nada mais falso. Por quê? Se a gente for analisar dentro do contexto amplo da palavra de Deus, você vai ver que Deus tinha sempre um propósito. No caso de José, a gente vê já o propósito dele quando ele fala com os irmãos
que quando os irmãos haviam reconhecido ele, né, ele se revelou aos irmãos, ele fala que para que os irmãos se acalmassem, ficassem tranquilos, porque o que tinha acontecido foi para que fosse preservado a vida da família de Jacó, de toda a família, porque o mundo ia passar por uma escassez terrível de comida, então e Deus providenciou toda essa situação para que fosse salvo a futura nação de Israel. A partir dos filhos de Jacó surgiu a nação de Israel. Então havia um propósito maior do que um plano regional, local, político. É um plano que envolve questões de eternidade, porque Deus havia feito promessas para Israel. Assim como também havia um propósito com desrespeito a essa situação apresentada aqui em Daniel. Por quê? Mesmo com tudo que aconteceu, pensa bem, Daniel foi retirado de sua terra e em todos os momentos Deus lhe proporcionou honra porque ele foi governante em todos os impérios que se sucederam. Ele foi com Nabucodonosor, posteriormente a Belsazar, foi também no período de Dario. Então, praticamente, ele viveu a queda de Jerusalém até a queda da Babilônia, 70 anos sob o domínio babilônico, ele esteve sendo governante. E se a gente for ler o livro de Daniel, ele governava sobre 120 sátrapas, né? Praticamente 120 províncias do reino da Babilônia. E nós podemos aí, no contexto desse capítulo 2, nós vemos aí o desenho da estátua, Deus revelou a sua soberania sobre os povos, sobre todas as nações, com respeito porque ele deu um sonho de todo o contexto histórico para um imperador gentílico. E só que ele não deu a entender isso ao imperador. Ele fez com que se levantasse um homem de sua escolha para que interpretasse o sonho. Daniel foi levantado. Se a gente for analisar a repercussão que deu esse momento de Daniel, porque ele foi colocado como líder dos sábios. E se você for analisar lá no nascimento de Jesus, lá os magos, né? E eles eram sábios e eles vieram da Pérsia. Se aí você for analisar, a Pérsia também dominou um desses impérios, o Império Medo-Persa, que é representado pela parte de prata. E Daniel também foi líder aí dos magos, dos astrólogos da época, que é como se fossem os astrônomos de hoje, dos estudiosos. E ele também, quando os magos estudaram a profecia do nascimento de Cristo, tudo indica que foi algo que foi passado lá por Daniel, lá atrás, porque eles tinham acesso às profecias. As profecias judaicas foram passadas, porque visto que ele era o líder, também a sabedoria judaica foi. Alguns dizem que os impérios influenciaram, Deus levantou os impérios para influenciar, porque foi importante o conhecimento grego, porque foi importante o direito romano. Não, na verdade, Deus levantou esses impérios e colocou a nação de Israel dentro deles para influenciá-los, para que a mensagem da revelação divina fosse passado e esses grandes impérios serviram de pano de fundo. Então, o cristão, ele, como disse Jesus diante de Pilatos, o reino nosso não é deste mundo. Nós somos de uma pátria celestial. Mas como viver nesse mundo, a gente também, como Jesus fez na sua oração sacerdotal, a gente está nesse mundo e devemos viver. Tanto que até no momento de pagar o tributo, Jesus falou: dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E diante dos seus testemunhos, os apóstolos, eles, até diante das autoridades judaicas, eles falaram: antes obedecer a Deus. Eles estavam sendo proibidos de falar sobre o Evangelho, sobre a ressurreição de Cristo, e eles mencionaram: antes nós vamos obedecer a Deus. Então, há um momento que nós estamos sujeitos às leis, dos homens, e devemos nos sujeitar, assim como Paulo menciona, mas devemos nos posicionar.
Hoje nós sabemos que, assim como Daniel estava em uma nação pagã, com uma corrupção, ele estava entre uma corrupção, mas ele se permaneceu santo. Tem um livro que eu tenho que fala sobre, que o título é Escatologia e Santidade, que fala justamente esses momentos de revelação que Daniel teve. Ele aborda a vida de santidade que Daniel teve com respeito à escatologia, com respeito às revelações de Deus para o futuro. E o livro de Daniel apresenta isso. Daniel fez o seu papel como estadista, mas não abandonou a fé e não se sujeitou às coisas que desagradassem ao seu Deus. No momento que foi feito um decreto onde todos tinham que deixar de buscar o seu Deus, Daniel ainda permaneceu na sua rotina de orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta. E você sabe que Daniel era um líder na ocasião, um governante. Possivelmente muitas pessoas tinham acesso à visão de onde Daniel estava. Então, ele, mesmo sendo uma autoridade, ele sempre representou e honrou o seu Deus. E o cristão, e essa temática, o cristão e a política, é um tema muito amplo. Como eu mencionei, e são inúmeros partidos no Brasil que a maioria não coloca o seu espectro político. Mas, afinal, como identificar? Alguns deles você vai conseguir encontrar. Por exemplo, Jesus, ele menciona: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Muitos acabam negando a sua fé com suas práticas políticas, com seus posicionamentos. Então é algo que você tem que manter a atenção. Quais são as propostas que são dadas pela maior parte dos políticos? Quais são as coisas que infringem, que tocam e vai no tocante à sua fé? E a gente sabe que Deus é o autor da vida, só Ele pode tirá-la. Nós sabemos que nós temos alguns princípios cristãos que, para aquele que é cristão, ele obedece. Tanto que Jesus fala: aquele que me ama, me obedece. E a gente tem que obedecer a palavra de Deus em todos os momentos, inclusive nesse momento político. Não dá para se aprofundar aí no vídeo com respeito a questões políticas, porque é um assunto muito amplo e até tem muitos que falam que política e religião não se discutem, né? E na verdade deveria ser o oposto, porque se todos discutissem a política e a religião, não teríamos políticos ruins e não teríamos falsos profetas nos púlpitos. Mas as pessoas gostam de pegar algo pronto, gostam de defender uma camisa, fazer parte de um grupo, de ter uma preferência, de ter um político de estimação. E é algo que o cristão não deve ter, porque a sua pátria não é aqui, a sua pátria é celestial. Ah, mas então qual espectro político eu devo seguir? Tenho até alguns textos que eu publiquei em redes sociais que diz o seguinte, com respeito à direita e à esquerda. Ambos, tanto direita quanto esquerda, no final das contas, têm o mesmo propósito. Claro que o fim da esquerda é um Estado sendo Deus. O fim da direita, ele dá uma volta um pouco maior, mas vai acabar atingindo o mesmo ponto. Porque vai defender que o Estado tem que te dar alguma coisa, tem que proporcionar algo para você, substituindo Deus. Então, tecnicamente, há muitas propostas, muitos pensamentos, muitos posicionamentos, tanto de direita quanto de esquerda, que acabam ludibriando algumas pessoas. Mas algo é certo, nenhum deles acaba se posicionando dentro, porque se você for ver essa estátua que está aí, no final do sonho de Nabucodonosor, vem uma rocha cortada sem auxílio de mãos e atinge os pés da estátua, destruindo todos os governos humanos. E aí, o último reino, o gentílico humano, será destruído e virá o reino de Cristo. Cristo irá reinar sobre a terra. Tá? Então, esse é o propósito do cristão. E no final dos tempos, sabemos que haverá uma grande perseguição àqueles que são cristãos, aqueles que são crentes em Deus. Porque o mundo
vai partindo, é uma situação materialista tem conduzido o mundo. Uma boa parte dos partidos, principalmente os brasileiros, nós vemos que a maior parte são materialistas. E, como eu mencionei, Jesus mencionou, né? Ele falou: aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. O materialismo é uma negação de Deus, porque, né, o materialismo a gente sabe que não acredita em Deus, espírito, alma e corpo, tudo se resume ao aqui e agora. E por pensar dessa forma, são feitas promessas de um céu na terra. Praticamente nisso, ó, os movimentos de esquerda propagam isso. Então, ou seja, um cristão genuíno que conhece a palavra de Deus não se posicionaria na esquerda. Não que eles também se posicionariam à direita. Olha só, tem até um teórico que fala o seguinte: um cristão de esquerda é um tipo de mentira que nem o diabo acredita. Mas a direita, ela defende algumas pautas do cristão, como família, né? Uma educação cristã, né? É contra o aborto. São pautas cristãs, mas não que a direita sejam de cristã. Alguns acabam fazendo uma grande confusão, uma grande salada, e todo mundo, é como eu disse, acaba abraçando a ideia, é como se fosse um time de futebol. Você vai torcendo para o seu candidato favorito, vai se posicionando pelo seu partido favorito, e não é assim. O cristão não é desse mundo, ele é um ser estranho, ele não é desse mundo, ele não pertence a esse mundo. Ele está nesse mundo, vive de acordo com as leis que os homens colocam, mas a sua obediência, e ele vai prestar contas daquilo que ele fizer por meio do corpo a Deus. Tá? Então, o cristão, quando se trata de política, ele tem que, sim, se posicionar, ele tem que participar, tem que votar e tem que analisar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o manual de vida e de escolhas, de princípios para uma boa escolha. Claro que num debate político as pessoas vão se posicionar, só que ninguém é enganado. As pessoas gostam de ser enganadas. Ninguém se engana. Você sabe as intenções da maior parte dos políticos, principalmente aqueles que apoiam uma situação de Estado maior. Você vai assinar o seu lerite no final do mês, você vai saber que lá vai estar impostos, porque quanto mais você quiser Estado, mais o Estado vai cobrar impostos, porque ele vai proporcionar serviço para você e você terá que pagar impostos. Mas o nosso reino não é desse mundo. Lembre-se lá daquela situação quando Jesus tirou a moeda da boca do peixe para pagar o imposto dele e de Pedro. Então esse é para Pedro, né? Esse era o imposto de Pedro e de Jesus que foi dado, porque o povo estava sujeito às leis romanas e os romanos cobravam, uma taxa per capita, então tinha que ser pago. Então, por aí você vai ver, Jesus não se eximia da sua questão civil, porque ele tinha que pagar os impostos. Só que o nosso reino não é desse mundo. Então, as pessoas que acabam tendo políticos de preferência, acabam quase idolatrando os políticos e acaba caindo no pecado de idolatria, né? Que ela não terás outros deuses diante de mim. As pessoas vestem a camisa de um partido, vestem a camisa de uma ideologia e se esquecem do reino celestial. Acabam colocando um reino terrestre, ou seja, acabam sendo enganados e se deixando enganar, porque não se sujeitam à palavra de Deus. Então, o cristão, quando se trata de cristianismo e política, o cristão tem que ser firme. Ele faz parte do reino dos céus. Ele é cidadão do céu, sacerdócio real. Então, se você acompanhar as parábolas de Cristo, ele fala que em um momento, após o tribunal de Cristo, no seu reino milenial, alguns receberão cidades para governar. Nós reinaremos com Cristo. Tá? Então, Cristo voltará e nós reinaremos com Cristo. Então, o que você receberá aí do Senhor Jesus para fazer, para governar? O que você será no reino? Porque um dia todos os povos verão e todos os reinos dos homens vão se desmoronar.
A pedra cortada sem o auxílio de mãos irá atingir os pés da estátua e irá quebrar todos os reinos dos homens. E começará o reino de Cristo, o reino milenial de Cristo. E aí, o único realmente justo para ser o maior governante que a história já viu é o Senhor Jesus. Então, o reino dele, ele já reina nas regiões celestes, mas um dia ele irá reinar sobre a terra durante 1000 anos. Quem acompanha a escatologia, como também menciona aí no livro de Daniel, sabe que é mencionado isso nesse livro, tá? Não quero mais me estender aí com respeito a essa temática, mas aí realmente é algo que dá para muitos vídeos. Então, o que nós vimos aí sobre um pouquinho da vida de Daniel, e fiz algumas citações aí de diversos personagens e versículos, tá? E aí, por base, você tem aí que mesmo que tudo fuja das suas mãos, você tenha certeza, esse versículo tem que estar em sua mente, que Deus é quem remove os reis e é Ele quem estabelece, mesmo que seja um governante ímpio, assim como foi Ciro o Grande. Ciro, ele foi colocado para derrubar a Babilônia. E isso é citado no profeta Isaías 150 anos antes do nascimento do Ciro. E ele, sabendo disso, ele deu a profecia e aí descobriu como derrotar os babilônicos. Ele foi secou o Eufrates e passou por baixo, assim como estava na profecia. Ele leu, ou seja, aqueles que leem a palavra de Deus se adiantam e sabem o que esperar, porque Deus é soberano, assim como a temática do livro de Daniel menciona, Deus é soberano sobre o reino dos homens. É Ele que revela. E para terminar o vídeo, eu vou ler aí novamente essa passagem aí. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Tá ok? Então, eu quero que você guarde essa palavra, estude, analise nesse período político que estamos vivendo nos municípios, tá? Deus abençoe você, a sua escolha, e aguardamos aí o reino celestial, um reino que não terá fim, um reino onde